Olá, eu sou o Gabriel, bolsista de iniciação científica do CNPq e participante do 29º Cicusp. Sou aluno do 10º período do curso de Química do IQISC e na iniciação científica sou orientado pela professora Andrea do IFISC. O meu projeto é a síntese e caracterização de nanopartículas luminescentes para aplicações em sistemas supramoleculares. Ele já está nas etapas finais, eu praticamente acabei ele, e só que ele faz parte de um projeto de doutorado, né, do grupo também da professora Andrea, e possui outras etapas. E basicamente ele consiste na síntese, caracterização e funcionalização de nanopartículas luminescentes por conversão ascendente de energia, chamadas de UCNPs, e também do preparo de nanoestruturas de ouro com formato de bastão, chamadas de AUNRs. Nesse trabalho eu vou falar um pouquinho sobre como essas diferentes nanoestruturas se relacionam e como suas propriedades combinadas podem ser usadas para o desenvolvimento de novas tecnologias, além também de como elas foram preparadas e caracterizadas. Primeiramente, por que os UCNPs são tão relevantes nos dias de hoje? Com o avanço da ciência, métodos analíticos cada vez mais sensíveis, como o imageamento de células e tecidos, foram desenvolvidos com base no uso de materiais luminescentes. Os mais comuns, como corantes orgânicos e quantum dots, apesar de sua ampla utilização, possuem diversas limitações devido à sua emissão depender da absorção de luz de baixos comprimentos de onda, como ultravioleta. As limitações são baixa capacidade de penetração nos tecidos, possíveis danos às biomoléculas pela exposição prolongada à radiação UV e baixa razão sinal-ruído, autofluorescência do meio biológico quando expostos à luz UV, além de suas emissões serem bandas alargadas e com baixo deslocamento Stokes, o que diminui a sensibilidade do método. As UCNPs, por sua vez, são capazes de converter radiação de menor energia, na região infravermelho próximo, em comprimentos de ondas de maior energia, na região do visível. Essa região de citação compreende justamente a região da janela biológica, que varia de aproximadamente 700 a 1350 nanômetros, eliminando assim muitas das limitações sobre os materiais luminescentes tradicionais. Essas CNPs são uma composta por matriz inorgânica de tetrafluoreto de sódio e ítrio, dopadas com pares de íons terraçados, como ytterbium e erbium. São os responsáveis pela emissão de luz a partir da absorção de radiação infravermelha. Como mostra aqui no diagrama abaixo, o ytterbium ele age como um íon sensibilizador, ou seja, ele vai absorver a energia e transferir para os íons ativadores, no caso o erbium, que são os responsáveis pela emissão a partir das transições internas 4F e 4F, gerando emissões na região do verde e vermelho bem definidas, na forma de picos, e com elevado deslocamento de Stokes, permitindo uma maior sensibilidade em sistemas de detecção. Já com relação às nanoestruturas de ouro, né, o efeito plasmônico é uma das propriedades mais interessantes. Basicamente, quando a luz interage com essas pequenas estruturas, os elétrons absorvem um comprimento de onda com uma energia específica que os faz oscilarem na direção contrária das linhas do campo elétrico, dando origem ao efeito ressonante de plasma. Né? No caso das AUNPs, há somente uma banda de absorção plasmônica, né? Como elas têm somente uma dimensão, né? Seria o diâmetro. Já no caso das AUNRs, elas possuem duas bandas de dimensões. Elas possuem duas bandas de absorção plasmônica, né? Por conta das duas dimensões nanométricas distintas, o comprimento e a largura. Essas duas bandas plasmônicas são chamadas de banda plasmônica transversal, que normalmente é fixa, em 525 nanômetros aproximadamente, e outra longitudinal, que é modulável de acordo com o comprimento da UNR. Desse modo, é possível juntar as UCNPs e a UNRs para a criação de um sistema supramolecular que seja ideal para a construção de dispositivo de sensoriamento. Uma vez que a banda de absorção da UNR coincide com a emissão da UCNP na região do verde e a outra banda pode ser modulada para absorver na região do vermelho, é possível suprimir a emissão da UCNP via transferência de energia. Né? Primeiramente, a UCNP ela pode ser modificada superficialmente com uma camada de sílica que facilite o ancoramento de um elemento de reconhecimento que vai interagir fortemente com o analito que se deseja detectar. Então, mistura-se as UCNPs com o agente supressor, né, que no caso é a UNR, e por transferência de energia, a emissão da UCNP vai diminuir de intensidade. Né?
Aí, quando o analito está presente no meio, né, a UCNP vai interagir fortemente com ele e vai se afastar da UNR. Desse modo, a transferência de energia que suprime a emissão da UCNP, ela vai ser enfraquecida, né, e a intensidade de emissão vai aumentar novamente. Esse tipo de fenômeno, né, chamada de resposta turn-on, seria ligar, né, já que inicialmente a emissão é mais fraca e quando você detecta o analito, ela se torna mais intensa. E assim, baseado nesses conhecimentos, né, o objetivo do trabalho é sintetizar, modificar e caracterizar os CNPs de tetrafluoreto de sódio e ítrio, dopadas com 20% de terbo e 2% de erbo na fase hexagonal, com alta intensidade de emissão. E também preparar UNRs com bandas de absorção plasmônica na mesma região da emissão das UCNPs. As UCNPs foram preparadas seguindo o método de decomposição térmica, né, para obtenção de nanopartículas na fase hexagonal com alta intensidade de emissão. Aqui na figura 4 estão apresentados alguns detalhes experimentais da síntese das UCNPs, bem como da modificação superficiais feitas. Né? Um recobrimento com a própria matriz, para aumentar ainda mais a intensidade de emissão da UCNP por conta da blindagem dos íons dopantes próximos à superfície. Um recobrimento com sílica mesoporosa, para aumentar a estabilidade coloidal dos CNPs e também ancorar moléculas em sua superfície. E, por fim, uma reação de aminação para facilitar a ligação com moléculas biológicas. Agora, aqui na figura 5, está apresentado o esquema de síntese das UNRs pelo método de crescimento de germe, juntamente com alguns detalhes experimentais. Né? O mais importante de citar aqui é o acompanhamento da evolução da reação por meio de medidas de absorção, né? Aqui nesse espectro. A fim de se saber quando a banda de absorção longitudinal, que é modulável, né? Essa maior aqui, coincide com a emissão na região do vermelho das UCNPs, para então interromper o crescimento dos nanobastões. E, por fim, a estrutura cristalina das UCNPs, ela foi estudada com difratometria de raio-x e sua morfologia e tamanho foi analisada com imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Já as UNRs tiveram sua forma observada com imagens de microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. Os espectros de emissão das CNPs na presença e ausência de ONRs foram medidos de 500 a 700 nanômetros, com excitação em 976 nanômetros e potência de 500 miliwatts. Para saber qual a eficiência da supressão de intensidade de emissão, foi usada essa fórmula aqui, né, que relaciona a integral do espectro de emissão das UCNPs na presença de ONRs e a integral do espectro de emissão somente das UCNPs. Aí, conforme que mostra o difratograma de raio-x, os CNPs possuem a fase cristalina hexagonal desejada, né? Um padrão aqui abaixo. Aqui ao lado, pode-se ver a distribuição de tamanho dos CNPs com a camada de matriz, e todas elas têm em torno de 41 nanômetros. E aqui abaixo, né, nas figuras, na figura 5, C e D, tem as imagens de transmissão tanto da nanopartícula revestida com a matriz, quanto da nanopartícula revestida com a matriz e a camada de sílica, né? É possível ver que o revestimento de sílica foi bem formado, né? E ele também tem os poros desejados. E a espessura dele é cerca de 24 nanômetros. Por fim, aqui abaixo, temos as imagens de transmissão e de varredura das UNRs, né? Que é possível observar que elas possuem a forma de bastão esperado e considerável uniformidade de tamanho, né? É cerca de 68 nanômetros de comprimento por 32 nanômetros de largura. Por fim, em relação ao espectro de absorção e emissão, né, aqui a gente tem os espectros de absorção das UNRs sobrepostos com o espectro de absorção das UCNPs. Né? É possível perceber que a banda de absorção ela coincide com os picos de emissão das UCNPs, e por isso é esperado que ocorra o efeito de supressão, né, por transferência de energia. Comparando espectros de emissão em solução das CNPs revestidas com a matriz e sílica mesoporosa na presença e ausência das ONRs, é possível verificar que há uma redução considerável na intensidade de emissão, né, cerca de 71%, como foi calculado, e aqui a gente pode ver, né, em vermelho, a emissão das CNPs na ausência de ONRs, e em azul, na presença de ONRs.
E o mesmo aconteceu para aquelas que tinham os grupos amina na superfície, né? Só que essa redução da intensidade de emissão foi menor, né? Cerca de 63%. Isso acontece porque os grupos amina mudam a carga efetiva da nanopartícula em água, né? De negativo para positivo. E como a carga efetiva das ONRs também é positiva, a interação acaba sendo mais fraca. Então, por isso, tem essa diminuição na, na supressão, né? Só que ainda assim foi consideravelmente alto. Aí, portanto, foi possível desenvolver o sistema supramolecular de os CNPs e ONRs com os efeitos de supressão de emissão desejados, possibilitando assim a aplicação desse sistema, né, em dispositivos de sensoriamento para detectar desde íons e até mesmo bactérias, né, desde que as modificações superficiais nas nanopartículas sejam feitas, né. E por isso, e por fim, eu gostaria de agradecer ao CNPq, à FAPESP e ao CERTEB pelo apoio financeiro, ao IFISC e à USP pela infraestrutura cedida, e a todos os membros do LEMAF que contribuíram muito para o meu aprendizado nesses últimos anos, né. Muito obrigado pela atenção a todos. Até mais.